Olá, vamos conversar hoje sobre a divisão de polinômios pelo método de Briot-Ruffini. O método de Briot-Ruffini, que é muito conhecido no ensino médio, mas para dividir um polinômio por outro polinômio do primeiro grau. Aqui abordaremos a generalização deste método, quando poderíamos dividir um polinômio por outro, mesmo que o polinômio divisor não seja do primeiro grau. Óbvio que o grau do polinômio dividendo, aquele que vai ser dividido, tem que ser maior que o grau do polinômio divisor. Para este método, precisamos dividir em dois casos. O primeiro caso é quando o coeficiente do termo de maior grau ele é 1. Então, eu pego o coeficiente do termo de maior grau do divisor e é 1. Então, temos este caso aqui. O termo de maior grau do divisor é o 4. Então, o termo de quarto grau e o coeficiente dele é 1. Por isso que estava oculto. Outra coisa que temos que ter atenção é escrever esses polinômios na ordem decrescente dos graus. E não podemos ocultar nenhum grau. Se o grau, algum dos graus não está presente, quer dizer o coeficiente é 0, nós precisamos escrever esses graus. Então, no polinômio divisor, se observarmos lá em cima, aqui em cima na fração, percebemos que do quinto grau pulamos para o terceiro grau. E do terceiro grau pulamos para o primeiro grau. E o grau 0, que é o termo independente, ele está ausente. Precisamos escrever todos esses termos que estão faltando. Então, voltando aqui para baixo, colocamos aqui 0, x à quarta. Então, escrevemos o termo em quarto grau, 0x ao quadrado, o termo em segundo grau, que estava ausente também, e o termo independente, que é 0. Fazemos o mesmo com o polinômio divisor. Feito isto, vamos colocar esses coeficientes, esses polinômios em uma tabela. Escrevemos o polinômio dividendo na horizontal, o polinômio divisor na vertical. E eliminamos o termo em maior grau do polinômio divisor. Daí montando essa tabelinha, tendo atenção que os coeficientes do polinômio divisor devem ser escritos com os sinais trocados. Então, temos aqui que o termo aqui, x ao cubo, é menos 2, nós colocamos na tabela 2. O termo do x ao quadrado é 6, mais 6, nós colocamos menos 6 na tabela. O 0 é oposto a si próprio. E o termo independente, que é o grau 0, que está positivo, mais 5, a gente coloca na tabela menos 5. Então, isso aqui é muito importante, não podemos esquecer. Então, são dois pontos a ficar atento. Descartar o termo em maior grau do divisor e trocar os sinais dos coeficientes ao colocar na tabela. Daí, a gente vai considerar esta diagonal que começa na primeira linha da segunda coluna da tabela, ou seja, o primeiro elemento aqui, primeiro coeficiente à esquerda do polinômio dividendo. A gente pega essa diagonal e ignora todas as células que estão abaixo dela. Feito isto, podemos começar a divisão. Então, está aqui nossa tabelinha. Como será o processo? Quem conhece o método de Briot-Ruffini do ensino médio, este início, esse ponto de partida, é a mesma coisa. Você vai pegar aqui o termo aqui mais à esquerda, na primeira linha, e repetir ele cá embaixo, na mesma coluna. Aí. Daí, a gente vai fazer este valor aqui, vezes o primeiro elemento daqui desta coluna, da primeira coluna aqui, né, que é a segunda linha da tabela e a primeira coluna.
Então, este coeficiente aqui, que é o segundo, esse seria o segundo coeficiente do divisor, já que o primeiro nós eliminamos. Então, a gente faz esta conta de vezes e o resultado será colocado na primeira célula vazia da mesma linha, ou seja, será colocado aqui. Então, 3 vezes 2, 6, e colocamos o nosso 6 aí. E vamos proceder deste jeito para todos os elementos da primeira coluna. Pega o númerozinho que está aqui embaixo, este elemento, vezes o segundo elemento da primeira coluna, e o resultado será colocado na primeira célula vaga da mesma linha. Então, 3 vezes menos 6, menos 18 aqui na tabelinha. Vamos proceder agora a mesma conta, mas com o terceiro elemento da primeira coluna, 3 vezes 0. E caminhamos lá para a primeira célula vazia e colocamos o resultado desta conta. 3 vezes 0, 0, coloca aqui o 0. Por fim, vamos fazer o mesmo com o último elemento da primeira coluna. 3 vezes menos 5, menos 15. E este resultado vai para a primeira célula vazia. Alcançamos então a última linha aqui da tabela, já que a penúltima linha, na verdade, né? Porque a última linha é aqui onde ficarão os resultados. Então, aqui alcançamos essa linha aqui, a última linha que tem um X, é porque agora nós iremos avançar. Somamos os dois elementos desta coluna, que já está preenchida, né? Estava em branco aqui, a gente preencheu, então somamos esses dois resultados, e o resultado será colocado aqui neste resultado, no fim da mesma coluna, no final da mesma coluna, o resultado da soma. Feito isso, a gente vai repetir aquele processo. 8 vezes 2, 8 vezes menos 6, 8 vezes 0 e 8 vezes menos 5. E o resultado será colocado sempre na primeira casa vazia de cada linha. Vamos então ver isso aí. 8 vezes 2 igual a 16. 8 vezes menos 6 igual a menos 48. 8 vezes 0 igual a 0. E 8 vezes menos 5, que é menos 40. Menos 40, atingimos a última linha, é hora da soma. A gente soma a primeira coluna que foi preenchida nesse processo. As outras ainda têm células em branco acima dela. E aí fazemos essa soma e o resultado na mesma coluna, lá na última linha dessa coluna. 16 mais menos 18, menos 2. Agora, só repetir o processo, e já é conhecido, fica muito dinâmico. Atingimos então a última linha. Só que agora tem um detalhe. Esta é a última linha e a última coluna da tabela. Então, chegamos na última linha e última coluna da tabela. Então, chegou na última coluna, acabou o processo de divisão. Você esquece todas as células vazias que estão acima da coluna. A partir daí, iremos somar os elementos de cada coluna. Então, aqui vamos somar este, menos 4, menos 4, menos 8, menos 8, menos 48, menos 56, e o resultado cai na última linha da mesma coluna. Fazemos isso com a coluna seguinte, e aí eu tenho 12 mais menos 15, menos 3, e fazemos o mesmo com as colunas que faltam. Terminamos então o processo de divisão dos polinômios. Aí a gente considera agora o grau do polinômio divisor, que é um polinômio de quarto grau. Então a gente vai pegar esse grau, ele é o número de elementos que vamos pegar na última linha a partir da esquerda. Então 1,
2, 3, 4 elementos a partir da direita. Desculpa, a partir da direita pegamos 4 elementos. Repetindo, então vai olhar o grau do polinômio divisor e separar tantos elementos a partir da direita é este grau. Então 4 aqui. Se fosse quinto grau, separaria 5. Se for sexto grau, separaria 6. Se for segundo grau, separaria 2. Estes números são os coeficientes do resto da divisão. Então, está aí o nosso resto. Começando a partir da direita, você preenche o polinômio. Então, o primeiro é o grau 0, o segundo é o grau 1, o terceiro é o grau 2, x ao quadrado, grau 2, e o quarto é o x ao cubo, que é o terceiro grau. Então, começa do zero, hein? Grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. E aqui temos nosso polinômio, que é o resto da divisão. Estes elementos que sobraram à esquerda, eles são justamente os coeficientes do quociente. Os coeficientes do quociente da divisão. Com o mesmo processo, a partir da direita, grau 0, grau 1, grau 2. Então, grau 0, não tem o x, grau 1 e o grau 2. Temos, então, aqui o quociente da divisão. Fizemos, então, a divisão, já sabemos seu quociente e seu resto. Pronto. Então, resultado, o polinômio quociente, que é isso, o resultado da divisão, que a gente chama aqui Q de x, né? Polinômio Q de quociente na variável x. Então, este é o quociente. E o de baixo, polinômio R de x, polinômio resto na variável x. Se quiser conferir este resultado, você terá que usar a propriedade fundamental das divisões, que é quociente vezes divisor mais o resto, e isto terá que dar o polinômio que foi dividido. Portanto, como isso é um processo trabalhoso, é interessante o máximo de atenção lá na divisão, na tabelinha, e confere a tabelinha para ver se algum erro não passou. É muito mais prático. Agora, vamos ao segundo caso. Quando o coeficiente do termo é em maior grau do divisor, não é 1. Então, temos aqui o caso. O divisor, o maior termo, que é x ao cubo, tem aí o coeficiente 2. Já não é coeficiente 1. Como proceder? Temos que ter aquela atenção, né? Os termos do polinômio devem ser organizados em ordem decrescente dos graus. Os termos nulos devem ser considerados. Se não estão aí, você tem que preencher. Então, aí, como fizemos lá na primeira parte, no quociente a mesma coisa. E daí vamos seguir adiante. Aqui tem um passo antes de construir a tabela. O polinômio que é o divisor, você vai ter que observar o coeficiente do termo em maior grau. Neste caso, 2. E aí você terá que fazer o seguinte procedimento. Dividir cada termo do polinômio por este coeficiente, o valor que tiver neste coeficiente. Então, divide o polinômio todo por este valor. Então, temos aqui um polinômio auxiliar, que é 2 dividido por 2, 1x ao cubo, mais 2 dividido por 2, 1x ao quadrado, 0 dividido por 2, 0x, e aqui é uma fração mesmo, melhor ficar na forma de fração. Neste caso, como dá um decimal exato, se você preferir trabalhar com decimais exatos, mas na matemática a gente não tem essa prática. E aí, este polinômio auxiliar, que será utilizado na tabelinha. Lembre que na vertical é o polinômio divisor, aquele que vai dividir. Na horizontal, temos que desconsiderar o termo em maior grau. Não podemos esquecer disso, né? Eu já ia esquecendo, mas não podemos.
E colocamos aqui na linha horizontal o polinômio que vai ser dividido. A maneira de montar a tabela é exatamente a mesma. Temos que ter muita atenção, porque os coeficientes do termo, os coeficientes do polinômio divisor tem que ser colocados com sinais trocados. Não esqueça disso, hein? Bem, daí fazendo aquele exercício, né? A diagonal que começa aqui no primeiro elemento da primeira linha, a gente observa ela e todo mundo que está abaixo dela é esquecido. Eu gostava de fazer assim quando eu comecei a ver este método. É só preencher toda a primeira coluna com esse x, quer dizer, anular toda ela. Coluna seguinte é menos uma, né? A primeira fica livre. Na terceira ficam duas livres. E você vai, né, diminuindo aqui a quantidade de células que são canceladas. Bem, aí fica a gosto como interpretar isso. Formalmente é a diagonal que sai aqui do primeiro elemento, a gente elimina todo mundo abaixo dela. Bem, a partir daí repetir aquele processo, né? E teremos aí a tabelinha do resultado da divisão. Então temos aqui ela bonitinha, né? O menos 1 que ficou atrás aqui no meu rosto, eu não mexi, porque a gente já ia avançar esse slide. Ó, polinômio divisor, 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 3. Qual é o grau dele? 3. Então, vamos separar aqui, à direita da tabela, na última linha, 3 elementos. Esses 3 elementos, eles são o coeficiente do polinômio, que é resto da divisão. Quem sobe lá à esquerda, aqui à esquerda, a gente já sabe são os coeficientes do que seria o polinômio quociente, o resultado da divisão. Mas não esqueça que nós fizemos isso aqui, né? Trocamos o polinômio quociente pelo polinômio auxiliar, fazendo essa divisão aqui. Então, a gente fez o quê? Dividiu todo o polinômio pelo coeficiente do termo maior grau. Quando chegar aqui neste resultado, você vai repetir este procedimento. Repetindo esse procedimento, nós teremos aqui, então, o polinômio quociente. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2, 1. Coeficiente 1, a gente não costuma escrever. Então, o polinômio quociente é x menos 1. Se quisermos testar os resultados, temos que fazer esta operação, que é a operação inversa. Mas, repito, é muito mais prático você verificar seus cálculos lá na tabelinha, com certeza. A grande vantagem deste método é que você não fica trabalhando com as potências o tempo todo, você diminui bastante o número de cálculos. Quem sabe dividir polinômios lá, considerando as potências, sabe que dá muito trabalho, principalmente se forem dois polinômios com graus um pouco elevados, vamos dizer assim, para uma escola, né? Bem, estamos aí. Espero que tenha ajudado. Isso é muito útil, principalmente quem faz a área de exatas, né? Quem cursa a área de exatas nos cálculos diferenciais, né? Lá quando a gente trabalha muito com polinômio, para derivar, para integrar, e é muito eficiente. Eu, na época de faculdade, eu gostava muito mesmo. Para o pessoal que foi de matemática, a revista do professor em matemática, número 34, tem a demonstração deste método. É um número bem antigo, né? Mas eu acredito que lá no site da RPM deve ter, nem que seja digital, a disponibilidade dessa revista. Valeu, muito obrigado, até a próxima.